Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima do IFTM e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. O livro que nós escolhemos foi o livro Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Foi um livro que contou a perspectiva de Graciliano durante o Estado Novo, que foi uma ditadura instaurada por Getúlio Vargas. Mas tudo bem, quem foi Graciliano Ramos? Graciliano Ramos foi um jornalista, foi um romantista, foi um escritor, ele também foi um político brasileiro e teve uma grande importância literária no Brasil. E por causa disso, de também, pelo livro, retratar a história antiga do Brasil durante a ditadura de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, a gente escolheu esse livro, porque pode ser colocados vários temas que envolvem isso. Ok, mas vamos conscientizar sobre o que foi o livro. O livro Memórias do Cárcere. O livro Memórias do Cárcere, ele foi um livro que retratou quando Graciliano Ramos, ele foi preso injustamente, né, não teve justa causa, eles não tinham motivo, ele foi preso por participar da quintana comunista, o que no caso não ocorreu, mas esse livro retrata a jornada de Graciliano Ramos quando ele foi preso injustamente. Ok, para isso a gente pensou em alguns temas das redações, porque o nosso motivo de estar aqui é o quê? É conseguir pegar esse livro e levar dentro da redação do Enem, para que as pessoas os estudantes, que estão passando pela fase do vestibular, possam entender essa perspectiva de colocar o livro Memórias do Cárcere em alguma redação do Enem. Ok, a gente pensou em falar sobre a arte, sobre a censura, que aí a gente usaria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e de Propaganda, que foi instaurado por Getúlio Vargas, que foi usado para censurar as pessoas naquela época. A gente também pensou no fascismo, porque o fascismo é questão de perseguir as pessoas, de torturar as pessoas, e o que teve naquela época foi uma ditadura. O que mais? A gente também pensou na questão carcerária do Brasil, porque tudo isso, claro, levado aos dias atuais, porque tem essa comparação, né, do que era antigamente e o que é atual, o que aconteceu, qual que é a perspectiva atual disso, e como que a gente pode levar essa mudança. Então, essa é o nosso principal método, é isso que a gente está pensando aqui exatamente, é como levar isso para dentro de uma redação do Enem. Bom, então, falando sobre a arte, né, a gente percebe, olhando a história, que a grande maioria dos governos não incentivam e nem investem na arte, porque a arte é uma grande forma de manifestação social sobre todos os aspectos da sociedade, sobre os aspectos políticos, sobre a desigualdade social. Isso não é interessante para os governos, mesmo que esses governos sejam de países democráticos. Então, os governos eles não investem exatamente por isso. E no governo de Getúlio Vargas, né, que é o que é retratado no livro, para acabar com uma suposta ameaça comunista, Vargas mandou queimar milhares de livros, totalizando 1.827 livros queimados, e quase todos eram de autoria de Jorge Amado. Então, para usar esse fato, né, a arte como tema da redação, a gente pode pensar sobre a situação da arte brasileira, né? Porque no Brasil a arte ainda é muito desvalorizada, e também sobre questões de restringir a forma dos seres humanos de se comunicarem. Uma coisa interessante sobre isso, que tudo isso que foi falado sobre esses livros que foram queimados, tudo aconteceu pelo DIP. O DIP foi o principal instrumento para acabar com isso, para tornar a censura no Brasil. Então, isso que é importante citar também. Se numa redação do Enem você colocar o DIP como um meio de censura, e não só como meio de censura, mas também como um meio que Getúlio Vargas teve para exaltar a sua imagem, colocando ele como pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, isso dá pra ver a diferença que dá.
Então, como você disse, o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi criado por Getúlio Vargas e esse departamento ele dedicava parte de seus recursos à censura, né, dos meios de comunicação brasileiros. Então nada ou quase nada escapava dos olhos atentos dos censores. Tanto que em 1942 eles proibiram a veiculação de 180 programas de rádio e quase 400 músicas. E eles faziam isso simplesmente quando eles achavam que o que as músicas diziam, que os programas retratavam, fossem nocivos aos interesses da pátria, por letras também de moral questionável, sobretudo quando se tratava das marchas de carnaval. E o DIP é interessante ressaltar que, para ter maior controle sobre toda a população, eles fizeram divisões. Então, o DIP dividia-se em 5 setores. E esses setores eram dedicados, eram estratégicos, na verdade, para a propagação do ideário do regime de Vargas, ou seja, como já foi dito, para divulgar a imagem dele como o pai dos pobres. Então, tinham 5 divisões, né? Que era divisão radiodifusão, divisão de imprensa, e essa divisão de imprensa cabia o controle do conteúdo que se veiculava pelos jornais, revistas e livros brasileiros. Tinha a divisão de cinema e teatro, que responsabilizava-se não só pelo conteúdo das produções brasileiras nesses setores, como pelo incentivo de realizações que tivessem por objetivo a divulgação dos feitos de Vargas e de seu governo. E outra coisa que a gente pode ressaltar no DIP é uma coisa que a gente tem que pensar. Graciliano Ramos, no livro, ele fala muito sobre isso, porque ele meio que repudia o DIP naquele momento. Ele fala realmente como um escritor, como um jornalista, como isso restringe, como isso tira a sua liberdade, tira o que ele pode fazer, sabe? E ele mostra, ele mesmo não participando da intentona comunista, ele ainda não aceitava aquilo, não achava isso certo. Sim, havia também a divisão, né, de cinema e do teatro, que sempre foram veículos que ressaltaram muito a realidade, né? Então eles tentaram proibir isso. Tinha a divisão de turismo, que apesar de ter uma modesta atuação, buscava enaltecer as belezas naturais do país. Tinha a divisão de divulgação, que era responsável pela distribuição de publicações oficiais e pelo controle e veiculação de discursos governistas. Então, Vargas realmente teve uma grande estratégia para montar toda essa censura, né? E quando a gente fala de censura, a gente pode trazer como tema na redação, caso eles tratem sobre a cultura do cancelamento das redes sociais, porque a cultura do cancelamento, ela é uma forma de censura, porque as pessoas não podem se manifestar da maneira que elas acham mais interessante. Colocando uma norma, né? Colocando como se você tem que ser aquilo, ou você não pode sair daquilo, que se você sair, você está indo contra um regime real, o regime das redes sociais. E é justamente isso o que o DIP propõe, né? Você tem que seguir exatamente do jeitinho que eles querem. Se você sai uma linha da curva ali, você já é perseguido. Que é uma coisa que acontecia muito naquela época, era a perseguição da minoria, né? As pessoas que não concordavam com esse tipo de pensamento, ou pessoas que eram até diferentes, que não seguiam o padrão da época, que não fossem, por exemplo, héteras ou assim segue. Sim, e falando sobre isso, é importante falar que chegou um momento em que o DIP não só restringe as pessoas que eram contra, mas as pessoas que também eram a favor. Qualquer tipo de expressão que poderia demonstrar algo que não era o que Getúlio Vargas queria, era brutalmente censurado. Então, quando nós lemos este clássico da literatura brasileira, em meio a este turbilhão político, né, e ideológico em que vivemos atualmente, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é quanto o fascismo está presente na história brasileira, a ponto dele poder ser considerado uma verdadeira tradição brasileira. Por esse motivo, boa parte da nossa literatura foi destinada a reflexões sobre o que é fascismo e sobre o porquê do fascismo ser tão atrativo para nós brasileiros. Pois o fascismo ele começou a ser afirmado
como uma coisa boa, uma união boa. Mas daí vem o fascismo e diz que a união da maioria é boa. E antes que tenhamos o tempo de decidir se essa afirmação é válida, o fascismo já está dizendo que a maioria é boa. E logo em seguida que só a maioria é boa. Essa imagem de valentão nos ajuda a entender que o fascismo, ele não trata de união, nem sequer da maioria, mas única e exclusivamente da força. O fascismo, em resumo, é o culto à lei do mais forte. O fascista percebe a diferença, ele percebe e enxerga a diferença como uma ameaça à sua total existência. Uma coisa que eu acho interessante sobre isso é que a Memórias do Cárcere trata sobre fascismo, fala sobre fascismo também, mas isso não só cabe dentro da redação do Enem, como cabe dentro do Enem. Tem perguntas que falam sobre isso, tem pautas que são tratadas sobre isso, não também nem só sobre o Enem, mas em outros vestibulares. Sim, tem até diversas questões que a gente ficou olhando nas nossas pesquisas. A gente percebeu que tem diversas questões do Enem que tem trechos da obra, né, Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos, que também é super interessante vocês darem uma olhadinha. E por que de tudo isso, né? É porque os fascistas, eles são umas pessoas muito homofóbicas, preconceituosas e racistas. E isso, na verdade, é uma inveja que eles têm das pessoas que têm a liberdade de expressão. Aquelas pessoas que mostram como elas realmente são, não têm medo de se expor. Então essa inveja acaba se tornando uma raiva. E essa raiva, muitas das vezes, eles tentam resolver de uma forma muito bruta, de uma forma muito violenta. Então as Memórias do Cárcere, ele dá a experiência, né, de você ler, de você imaginar como que era a prisão sem a culpa, como ela era forçada, né, e sem o julgamento, né. Claro que a gente tem que entender o lado do que o livro está mostrando pra gente. E a convivência que vários presos políticos tiveram, também com muitos presos comuns, né, que são pessoas civis, e como era a perseguição, a violência e a tortura, a desumanidade, a humanidade por trás disso também, e a agressão da minoria da sociedade. O que aconteceu também com Graciliano Ramos. Ele foi preso justamente. Isso aconteceu com ele. Ele foi uma das minorias que foi censurada, que foi presa, que sofreu tudo isso. E um ponto muito importante é que acredito que muitas pessoas nem sabiam que o fascismo é um aspecto da cultura brasileira, porque aqui já existiram governantes com aspectos e ideologias fascistas. Então, essas pessoas, esses governos, eles tinham aqueles que eram a favor e eles tiveram filhos, descendentes que carregaram esses ideais, então eles existem sim até hoje. E falando sobre algum tema que pode cair em vestibulares, né, ou até mesmo em redação, alguma coisa assim, são as perseguições homofóbicas por meio das redes sociais. Hoje em dia a gente tem muito disso, né, que as pessoas elas usam as redes sociais para se expor, para contar como elas são, dar sua opinião sobre alguma coisa e acabam sendo canceladas por isso, por se exporem, por se mostrar quem são. Então isso às vezes pode ser algum tema ou alguma coisa do tipo em vestibulares. E que no caso é a perseguição, né? E um tipo de tortura, não é uma tortura física, mas podemos dizer que é uma tortura mental. Muitas das vezes essas torturas elas não acontecem só em redes sociais. Muitas das vezes as pessoas realmente são agredidas fisicamente na realidade, né? Como mostram a parte que os fascistas muitas das vezes procuram resolver isso de uma forma violenta. Que o que você falou, muitas das vezes demonstra um tema da autoridade, que é o cancelamento da internet, que é muito prejudicial e pode ser um tema aí da atualidade. Envolvendo já a arte, a censura e o fascismo.
Exatamente. Agora, mudando um pouco o rumo da conversa, além desses temas que foram citados anteriormente, nós também podemos usar o período e as experiências que o autor teve em relação ao cárcere dele, as vivências que ele teve na prisão mesmo. Na obra, o Graciliano foi preso pela suposta participação na intentona comunista, né? E ele foi trancafiado em um navio com destino ao Rio de Janeiro. E a partir daí, ele conta no livro que foram vários meses de reclusão, sendo o pior deles a colônia correcional, na Ilha Grande. Que esse é o lugar que o autor conta que teve o maior contato com outras pessoas que, como ele, estavam ali apenas por serem incômodos ao Estado Novo, só por não agradarem o governo. E lá ele testemunhou várias torturas, abusos, roubos, e ele descreveu aquele presídio como o pior de todos os que ele já passou. Que ele dizia que ele podia facilmente comparar aquele presídio com os campos nazistas. Ele falava que lá eles passavam por trabalho escravo também. Pelo relato ele relatava também a imundície, a fome e o constante cheiro de carne apodrecida que ele sentia lá. Diz ele que esse foi o trecho mais angustiante do livro, onde ele retratou a sensação de se aproximar da morte nas condições mais degradantes. A partir desse resumo, podemos ver como o período de cárcere do autor foi conturbado e com isso podemos fazer uma alusão com o sistema carcerário atual, né? O sistema carcerário brasileiro. E para isso a gente trouxe alguns temas de redação que vocês podem usar o período em que o Graciliano passou no cárcere, né, nas prisões. Eu vou citar eles para vocês. Os desafios para a justiça no sistema prisional brasileiro, a questão da crise no sistema prisional brasileiro, o sistema prisional brasileiro e os seus efeitos no século XXI e crise prisional no Brasil. A gente trouxe também, para vocês terem mais noção, uma introdução de uma redação do tema O Sistema Prisional Brasileiro e os seus efeitos no século XXI. Eu vou citar para vocês. Na obra Memórias do Cárcere, o autor Graciliano Ramos, preso durante o regime do Estado Novo, relata os maus tratos, as péssimas condições de higiene e a falta de humanidade vivenciadas na rotina carcerária. Hoje, ainda que não vivamos em um período opressor, o sistema prisional brasileiro continua sendo visto como um símbolo de tortura. Desse modo, rever a situação social a qual o penitenciário está submetido é indispensável para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. Bom, aqui a gente vê que o autor, né, dessa redação, ele usou como repertório sociocultural, que é um dos termos exigidos pelo Enem, a obra Memórias do Cárcere, do autor Graciliano Ramos. Ele falou do período em que ele esteve em cárcere, então se vocês pesquisarem temas de redação que tem a ver com cárcere, muitas pessoas usam esse livro como repertório sociocultural. E ele também falou, né, ele trouxe depois, no decorrer do texto, uma retomada do tema, falando sobre o sistema prisional brasileiro, seus efeitos no século XXI. E por último, ele colocou a sua tese. Bom, além disso, a gente também pode fazer uma analogia do que o Graciliano falava. Ele comparava a situação dos presos e a de animais, como o gado, formigas e até mesmo ratos. Ele nunca se conformou com a situação em que ele estava vivendo. Ele sempre... porque, na verdade, o ambiente onde ele vivia era currais. Eles eram tidos como os bichos, né? Nem com a classificação dos presos. Eles tinham mania de falar que os presos ali formavam juntos um acervo de trastes e valiam tanto como as bagagens trazidas lá de baixo e as mercadorias que vinham misturadas e largadas. Graciliano também, durante a obra, ele fazia questionamentos, ele fazia perguntas a si próprio.
Como uma delas, ele se perguntava como manter a dignidade numa situação dessa, sem se acanalhar. Outra também é como preservar a personalidade e distinguir-se de uma maneira diferente dos outros. E a resposta do Graciano foi tido na escrita, né? Ele escrevia com intensidade e proporcionalidade tudo isso. O mecanismo de defesa dele foi a própria dignidade, num ambiente de desproteção e animalização. Mas ao mesmo tempo ele relatava-se a consciência de que o ato de escrever estaria lhe trazendo muitos privilégios sociais e também a distinção do que atormentava muito o autor. Ok, então agora a gente pode mostrar que tudo que foi tratado agora nesse podcast foi fundado na redação do Enem, para resolvermos nossos dilemas como estudantes, como vestibulandos. A gente pode usar o fascismo, a gente pode usar a censura, pode usar a arte e podemos usar a situação carcerária no Brasil, tanto na época de Getúlio Vargas, tanto na época de Graciliano Ramos, que foi a mesma, quanto na atual. É isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento que possa auxiliar vocês na hora de fazer a redação do Enem. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível. Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e à Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.